Boa noite, mulheres abençoadas de Jesus. É uma grande honra estar aqui com vocês mais uma vez, né? Nesse propósito que o Senhor colocou no meu coração, de nós estarmos lendo a Bíblia, né? E gravando vídeos nesse ano, para estar compartilhando com as pessoas que nós mais amamos a leitura diária, né? Para que a gente venha chamar o Senhor para o nosso dia a dia, pro nosso viver, porque o nosso dia a dia na presença do Senhor, buscando nos alimentar da sua palavra, faz com que os nossos dias se tornem mais amenos, mais tranquilos, mais cheios de paz, mais cheios de vigor, né? Para a honra e glória do Senhor, o Senhor é maravilhoso e o Senhor nos beneficia de todas as formas. E eu fico muito honrada, muito feliz por poder dividir com vocês um momentinho do nosso dia, tirar aí, né, o nosso a sós com Deus, meia hora, 20 minutos do nosso dia, para nós estarmos nos dedicando na presença do Senhor, nos alimentando o nosso espírito com o seu maná, né? O maná espiritual é a sua palavra, que nos alimenta, nos fortalece dentro da nossa alma, nos levanta guerreiras para qualquer circunstância, nós sabermos quem é o Deus que nós temos crido. Ontem eu ouvi muito no culto um versículo que é, meu Deus, maravilhoso, que fala lá em 2 Timóteo 1,19, que fala que eu bem sei em quem eu tenho crido, né? Que Ele é fiel para guardar o nosso tesouro. O nosso tesouro, aquilo que nós temos conquistado, é o tesouro que Jesus diz que nós acumulamos, que é o tesouro que não cria ferrugem e não cria traça, né? Que é tudo aquilo que nós lançamos para a eternidade. É o nosso tesouro, e o Senhor guarda o nosso tesouro. Tudo aquilo que Ele nos alimenta, nos fortalece e que nos faz gerar sementes, nos faz ser pessoas melhores a cada dia, nos faz viver a nossa melhor versão a cada dia. E eu vou orar agora, né, para estar agradecendo o Senhor por essa oportunidade de estar lendo a sua palavra mais uma vez, e que Ele prepare os nossos corações para que a gente venha se alimentar da palavra dele nesse dia, e que a palavra dele venha falar ao nosso coração, né? Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo do Senhor, prepara o nosso coração para a Tua palavra, Senhor, porque nós precisamos da Tua palavra. A Tua palavra é alimento para a nossa alma. A Tua palavra é o nosso maná celestial. Então, prepara o nosso coração para a Tua palavra. Espírito Santo, nós damos total liberdade ao Senhor para ministrar dentro do nosso coração o que a Tua palavra tem para nós no dia de hoje. Que ela nos alimente, nos fortaleça a cada dia, e que nós venhamos ser pessoas melhores, nossas melhores versões, em nome do Senhor Jesus. Então, a leitura hoje está lá em Gênesis, no capítulo 28, 29 e 30. Eu vou estar lendo, tá bom? Glória a Deus. Êxodo 28. Faze também vir junto de ti Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me edificarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos, Nadab e Abiú, Eliezer e Itamar. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Falarás também a todos os homens hábeis a quem enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão, para consagrá-lo, para que me ministre o ofício do sacerdote. As vestes, pois, que farão são estas: um peitoral, uma estola sacerdotal, uma sobrepeles, uma túnica bordada, mitra e cinto. Farão vestes sagradas para Arão, teu irmão, e para os seus filhos, para me oficiarem como sacerdotes. Tomarão ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino. E farão a estola sacerdotal de ouro, e estofo azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino retorcido. Obra esmerada.
Terás 2 ombreiras que se unam às suas 2 extremidades, e assim se unirá. O cinto de obra esmerada que estará sobre a estola sacerdotal será de obra igual, da mesma obra de ouro e estofa azul e púrpura e carmesim e linho fino retorcido. Tomará as 2 pedras de ônix e gravará nelas o nome dos filhos de Israel. 6 de seus nomes numa pedra e os outros 6 na outra pedra, segundo a ordem do seu nascimento, conforme a obra do lapidador. Como lavradores de sinete, gravarás as 2 pedras com os nomes dos filhos de Israel, engastadas ao redor do ouro, as farás. E porás as 2 pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel, e Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para memória diante do Senhor. Farás também engate de ouro e 2 correntes de ouro puro, obra de fieira as farás, e as correntes de fieira prenderás nos engastes. Farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra da estola, o farás de ouro e estofo, azul e púrpura e carmesim e linho fino retorcido. A farás. Quadrado e duplo, serás 1 palmo ao seu comprimento e de 1 palmo à sua largura. Colocarás nele engates de pedra, com 4 ordens de pedras, a ordem do sárdio, topázio e carbúnculo serás a primeira ordem. A segunda ordem será de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem será de jacinto, ágata e ametista. A quarta ordem será de berílio, ônix, jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engates. As pedras serão conforme os nomes dos filhos de Israel, 12. As 12 tribos, segundo os seus nomes, serão esculpidas como sinetes, cada uma com seu nome, para as 12 tribos. Para o peitoral farás correntes como cordas, de obra trançada de ouro puro. Também farás para o peitoral 2 argolas de ouro, e porás nas 2 argolas na extremidade do peitoral. Então meterás as 2 correntes de ouro nas 2 argolas nas extremidades do peitoral. As 2 pontas das correntes prenderás nos 2 engates e os porás nas ombreiras da estola sacerdotal, na frente dele. Farás também 2 argolas de ouro e as porás nas 2 extremidades do peitoral, na sua orla interior, junto à estola sacerdotal. Farás também 2 argolas de ouro e as porás nas 2 ombreiras da estola sacerdotal. Abaixo, na frente dele, perto da juntura, sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. E ligarão o peitoral com as suas argolas, as argolas da estola sacerdotal, por cima, com fita azul, para que esteja sobre o cinto da estola sacerdotal, e nunca o peitoral se separará da estola sacerdotal. Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo, sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para memória diante de mim continuamente. Também porás no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar perante o Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração, diante do Senhor, continuamente. Farás também sobre peles da estola sacerdotal, toda de estofa azul. No meio dela haverá uma abertura para a cabeça. Será debruada essa abertura,
como a abertura de uma saia de malha, para que não se rompa. Em toda a orla de sobrepeles farás romãs de estofo azul, e púrpura, e carmesim, e campainhas de ouro no meio delas. Haverá em toda a orla do sobrepeles uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã. Esta sobrepeles estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido, quando entrar no santuário diante do Senhor e quando sair, e isso para que não morra. Farás também uma lâmpada de ouro puro, e nela gravarás a maneira de gravuras de sinete, santidade ao Senhor. Atá-la-ás com um cordão de estofo azul, de maneira que esteja na mitra. Bem na frente da mitra estará. E estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas que os filhos de Israel consagrarem em todas as ofertas de suas coisas santas. Sempre estará sobre a testa de Arão, para que ele seja aceito perante o Senhor. Tecerá quadriculada a túnica de linho fino, e farás uma mitra de linho fino, e um cinto de obra de bordador. Para os filhos de Arão, farás túnicas e cintos e tiaras, faloás para glória e ornamento, e com isso vestirás Arão teu irmão, bem como seus filhos, e os ungirá, e consagrará, e santificará, para que me oficiem como sacerdotes. Faze-lhes também calções de linho fino para cobrirem a pele nua, e irão da cintura até as coxas. E estarão sobre Arão e sobre os seus filhos quando entrarem na tenda da congregação, ou quando se chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo para ele e para a sua posteridade depois dele. Êxodo, capítulo 29 agora. Isto é o que lhe farás para os consagrar, a fim de que me oficiem como sacerdote. Toma um novilho e 2 cordeiros sem defeito, e pães asmos, e bolos asmos, amassados com azeite, e obreiras asmas untarás com azeite. De flor de farinha de trigo os farás, e os porás no cesto, e no cesto os trarás. Trarás também o novilho e os 2 carneiros. Então farás que Arão e os seus filhos se cheguem à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Depois tomarás as vestes e vestirás Arão da túnica, das sobrepeles, da estola sacerdotal e do peitoral, e cingirá com o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. Por-lhe-ás a mitra na cabeça, e sobre a mitra a coroa sagrada. Então tomarás o óleo da unção, e lhe derramarás sobre a cabeça, assim o ungirás. Farás depois que se cheguem os filhos de Arão, e os vistam com as túnicas, e os cingirás com o cinto, Arão e os seus filhos, e lhes atarás as tiaras, para que tenham o sacerdote por estatuto perpétuo, e consagrará Arão e os seus filhos. Farás chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e os seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do novilho. Então imolarás o novilho perante o Senhor à porta da tenda da consagração. Depois tomarás o sangue deste novilho e porás com o teu dedo sobre os chifres do altar, e o restante do sangue derramá-lo-ás à base do altar. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, o redento do fígado, os 2 rins e a gordura que está neles, e queimarás sobre o altar. Mas a carne do novilho, a pele e os seus excrementos, queimá-los-á fora do arraial. É sacrifício pelo pecado. Depois tomarás um cordeiro, e Arão e os seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do cordeiro.
Então sacrificarão o cordeiro, e tomarás o seu sangue, e jogarás sobre o altar ao redor. Partirás o carneiro em seus pedaços, e, lavadas as entranhas e as peles, pô-las-ás sobre os pedaços e sobre a cabeça. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar. É holocausto para o Senhor, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Depois tomarás o outro carneiro, e Arão e os seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Sacrificarão o cordeiro, e tomarás do seu sangue, e porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, como também sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito, e o restante do sangue jogará sobre o altar ao redor. Tomarás então do sangue sobre o altar e do óleo da unção, e os espargirás sobre Arão e suas vestes, e sobre os seus filhos, e as vestes de seus filhos com eles, para que ele seja santificado, e as suas vestes, e também os seus filhos, e as vestes de seus filhos com eles. Depois tomarás do carneiro a gordura, a cauda gorda, a gordura que cobre as entranhas, o redento do fígado, dos rins e a gordura que está neles, e a coxa direita, porque é carneiro da consagração. E também um bolo de pão de azeite, e uma obreira de cesto dos pães asmos que estão diante do Senhor. Todas estas coisas porás nas mãos de Arão e nas de seus filhos, e movendo-as de um lado para o outro, as oferecerá como oferta movida perante o Senhor. Depois as tomarás das mãos e as queimarás sobre o altar. É o holocausto para o Senhor, de agradável aroma, oferta queimada ao Senhor. Tomarás o peito do carneiro da consagração, que é de Arão, e, movendo-o de um lado para o outro, o oferecerás como oferta movida perante o Senhor. E isto será a tua porção. Consagrarás o peito da oferta movida e da coxa da porção que foi movida, a qual se retirou do carneiro da consagração, que é de Arão e de seus filhos. Isso será a obrigação perpétua dos filhos de Israel, devida a Arão e seus filhos, por ser a porção do sacerdote, oferecida da parte dos filhos de Israel, dos sacrifícios pacíficos. É sua oferta ao Senhor. As vestes santas de Arão passarão aos filhos depois dele, para serem ungidos nela e consagrados nela. 7 dias vestirá o filho que for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário. Tomarás o carneiro da consagração e cozerás a sua carne no lugar santo. E Arão e seus filhos comerão da carne deste carneiro e o pão que está no cesto à porta da tenda da congregação. E comerão das coisas que for feita a expiação para consagrá-los e edificá-los. O estranho não comerá dela, porque são santas. Se sobrar alguma carne das consagrações ou do pão, até pela manhã, queimarás o que restar, não se comerá, porque é santo. Assim, pois, farás Arão e os seus filhos, conforme tudo o que lhe foi ordenado. Por 7 dias os consagrarás. Também, cada dia prepararás um novilho como oferta pelo pecado para as expiações e para purificar o altar, fazendo expiação por ele, mediante oferta pelo pecado, e o ungirá para consagrá-lo. 7 dias farás expiação pelo altar, e o consagrarás, e o altar será santíssimo, tudo o que tocar será santo. As ofertas contínuas. Isto é o que oferecerá sobre o altar: 2 carneiros de 1 ano, cada dia, continuamente.
cordeiro oferecerás pela manhã e o outro ao pôr do sol. Com um cordeiro, a 10ª parte de uma efa de flor de farinha amassada com a 4ª parte de um hin de azeite batido, e para libação a 4ª parte de um hin de vinho. E outro cordeiro oferecerás ao pôr do sol, como oferta de manjares e libação, como de manhã, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrei para falar contigo. Ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados, e consagrarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei Arão e os seus filhos, para que me oficiem como sacerdotes, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Êxodo, capítulo 30. O Êxodo, capítulo 30, irmãs. Desculpa que eu tive que fazer uma pausinha aqui, né, de 2 minutinhos, para socorrer um filho, mas glória a Deus, né? Nós temos que nos virar, em nome de Jesus, né? Então, Êxodo, capítulo 30. Farás também o altar, para queimares nele incenso, de madeira de acácia o farás. Terás um côvado de comprimento e um côvado de largura, ele será quadrado, e de 2 de altura, e os chifres farão uma só peça com ele. De ouro puro cobrirás a parte superior e as paredes ao redor, e os chifres, e lhes farás uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro, debaixo da bordadura, de ambos os lados as farás, e nelas se meterão os varais, para se lavar o altar. De madeira de acácia farás os varais, e os cobrirás de ouro. Porás o altar defronte do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me avistarei contigo. Arão queimará sobre ele o incenso aromático. Cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando cair o crepúsculo da tarde, acenderá as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem ofertas de manjares, nem tampouco derramareis libações sobre ele. Uma vez ao ano, Arão fará expiação sobre os chifres do altar com o sangue da oferta pelo pecado. Uma vez ao ano, fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é o Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: quando fizeres o recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio, quando os contarem, para que não haja entre eles praga nenhuma, quando os arrolares. Todo aquele que passar ao arrolamento dará isso, metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geras. A metade de um ciclo é a oferta ao Senhor. Qualquer que entrar no arrolamento de 20 anos para cima dará a oferta ao Senhor. O rico não dará mais de meio ciclo, nem o pobre dará menos. Quando derem a oferta ao Senhor para fazer expiação pela vossa alma, tomarás o dinheiro da expiação dos filhos de Israel e os dará ao serviço da tenda da congregação, e será para memória aos filhos de Israel diante do Senhor, para fazerdes expiação pela vossa alma. Disse mais o Senhor a Moisés:
Farás também uma bacia de bronze com o suporte de bronze para lavar. Pô-la-ás entre a tenda da congregação e o altar e o altar, deitarás nela água. Nela Arão e os seus filhos lavarão as suas mãos e os seus pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram. Ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram. E isto lhe será por estatuto perpétuo a ele e à sua posteridade, através de suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois, toma das mais excelentes especiarias, de mirra fluída, 500 ciclos, de cinamomo odoroso, a metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo aromático, 250 ciclos. E de cássia, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliva, 1 hin. Disso farás o óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o candelabro com os seus utensílios, e o altar de incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a bacia com o seu suporte. Assim consagrará estas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nelas será santo. Também ungirás Arão e seus filhos, e os consagrará para que me oficiem como sacerdotes. Dirás aos filhos de Israel: Este me será o óleo sagrado da unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele o corpo de homem, nem seja sacerdote. Não fareis outro semelhante, da mesma composição. É santo e será santo para vós outros. Qualquer que compuser óleo igual a este, ou dele puser sobre um estranho, será eliminado do seu povo. Disse mais o Senhor a Moisés: Toma substâncias odoríferas, estorante, ônica e gálbano, estes aromas com incenso puro, cada um de igual peso. E dirás, e disto farás o incenso, o perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal, puro e santo. Uma parte dele reduzirás a pó, e a outra porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde me avistarei contigo. Serás para vós outros santíssimo. Porém, o incenso que fareis, segundo a composição deste, não o fareis para vós mesmos. Será santo, e santo será para o Senhor. Quem fizer tal como este, para o cheirar, será eliminado do seu povo. E glória a Deus por essa leitura, por essa palavra, né? Nós estamos aqui lendo sobre os detalhes do tabernáculo, os seus utensílios, o seu óleo de unção, como o Senhor é detalhista em tudo que o Senhor faz. Como o Senhor é detalhista. O tabernáculo, ele simbolizava um pedacinho do céu, né? A morada de Deus no meio do arraial do seu povo, para a honra e glória do Senhor. Os sacrifícios eram para que se abrissem diante do Senhor, né, uma janela ali, e para que a presença do Senhor pudesse descer no meio do pecado, no meio do povo, que o pecado ali naquele momento ele fosse coberto com aquele sacrifício, para que os filhos de Deus, eles pudessem naquele exato momento ali onde estava sendo coberto o pecado com o sangue do sacrifício dos animais,
que o Senhor pudesse vir e ouvir o pedido do sacerdote e perdoar ali naquele momento as iniquidades, os pecados do povo ali naquele momento e pudesse derramar a bênção sobre o seu povo. Né? Nós, graças a Deus, nós estamos na época da graça, então nós não precisamos de sacrifícios para que o Senhor ouça o nosso clamor, porque o sacrifício de Jesus lá na cruz, derramando o seu sangue ali naquela cruz, o seu sangue puro e sem pecado, é o sacrifício perpétuo. A gente não precisa, né? Quando a gente toma posse do sangue de Jesus sobre a nossa vida, a gente tem acesso livre ao Pai. Graças a Deus por isso, né? Que o Senhor é tão detalhista, o Senhor é tão maravilhoso. Às vezes a gente quer colocar algo diante de Deus e a gente fala assim, nossa, eu vou pintar o meu cabelo e eu tô querendo pintar o meu cabelo, mudar a cor, vou orar, né? Vou falar com o Senhor, ver se o Senhor, esse pensamento que eu tô tendo, né? De mudar a cor do cabelo, de dar uma renovada no visual. Nossa, será que eu vou colocar isso diante do Senhor? É tão pequeno, quem sou eu, né? Tão um pó, e eu vou me colocar diante do Senhor por uma situação dessa. Nossa, o Senhor é um Deus de detalhes. O Senhor quer nos abençoar nos detalhes. O Senhor é um Pai zeloso, que quer estar conosco todos os dias, nos mínimos detalhes da nossa vida. O mínimo detalhe da nossa vida importa para Ele. Foi Ele que fez o nosso cabelo, foi Ele que escolheu a cor do nosso cabelo de origem, foi Ele que fez o cabelo em forma de escama. Nós nem sabíamos que o cabelo era em forma de escama, agora que dá para saber. E que ele absorve tintura, que ele absorve óleo, que ele absorve vitaminas, né? A gente não sabia de nada disso, mas foi o Senhor que fez o nosso cabelo assim. Então, nos mínimos detalhes, os mínimos detalhes da nossa vida importa para o Senhor. Como o Senhor é detalhista. Olha os detalhes que Ele foi falando aqui, de como Ele queria que fosse feito cada utensílio, como deveria ser feito, o que não deveria ser feito, para que não viesse a padecer e até a morrer diante da sua presença santa. Então o Senhor, Ele nos conduz nos mínimos detalhes da nossa vida. Tudo que diz respeito à nossa vida, ao nosso dia a dia, aos nossos filhos e tudo aquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos. O Senhor, sim, Ele faz questão, Ele se importa, sim. Ele quer estar todos os dias conosco, Ele está. E Ele quer que nós estejamos com Ele, né? Porque a presença dEle é promessa do Senhor. Jesus disse, eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A pergunta é para nós meditarmos no nosso dia a dia. E nós? Nós estamos com o Senhor todos os dias? Nós contamos com o Senhor no nosso dia a dia? Nós dividimos os nossos sonhos, as nossas dores, as nossas angústias, as nossas alegrias, né? As nossas conquistas. Nós estamos dividindo com o Senhor durante o nosso dia? Nós estamos passando os nossos dias com o Senhor? Né? Vamos meditar acerca disso. É para a minha vida, é para a sua vida. Vamos, né, agradecer o Senhor por mais um dia de vida. O Senhor nos deu 24 horas, que agora, né, eu estou falando com vocês, já é, né, um horário depois das 7 horas já da noite, então nós já usufruímos de boa parte desse dia. Mas amanhã o Senhor novamente nos dá 24 horas de vida, né? Mais um dia para a gente estarmos nessa terra e tentarmos ser a nossa melhor versão de mãe, de esposa, de profissional, de amiga, de filha, né? Nós pedimos a bênção do Senhor para que nós venhamos ser a nossa melhor versão, para que os nossos filhos venham nos enxergar como porto seguro, para que as nossas amigas venham nos enxergar como um ombro amigo, para que os nossos esposos venham nos enxergar como ajudadoras, como amigas, como companheiras, como pessoas que eles podem contar. Que as nossas mães, os nossos pais, os nossos familiares possam nos enxergar como acalento, como obediência, como mulheres tementes ao Senhor,
como bênçãos de Deus em cima dessa terra, que aonde nós venhamos passar, as pessoas sintam a presença do nosso Deus, porque o nosso Deus prometeu que vai estar conosco todos os dias. E nós decidimos que vamos estar com o Senhor nessa jornada diária. Então, para a honra e glória do Senhor, obrigado pelos detalhes. Os detalhes do meu corpo, da minha unha, do meu cabelo, dos meus olhos, da minha íris, né? A minha arcada dentária, todos os detalhes do meu ser aqui, fisicamente falando. O Senhor sonhou com cada detalhe, o Senhor sonhou com cada detalhe do seu corpo. O Senhor fez as suas digitais, individuais e únicas. O Senhor fez o seu espírito com toda a sua personalidade para executar aquilo que o Senhor tem proposto para a sua vida, para a minha vida. Então, glória a Deus pelos detalhes. E o Senhor fez as mulheres detalhistas. Nós prestamos atenção nos detalhes. Glória a Deus. Glória a Deus pela vida de cada uma. Que o Senhor alcance cada uma de vocês e abençoe ainda mais. Em nome do Senhor Jesus, eu amo vocês. Glória a Deus. E amo o Senhor. E eu sei que cada um de vocês ama também essa presença maravilhosa, essa palavra maravilhosa, esse maná que nos alimenta, nos sustenta e nos mantém em pé. E nos dá fé e nos dá esperança para vencer cada dia. Glória a Deus, em nome de Jesus.